Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desse sabadão, sábado quente no Vasco da Gama, sábado de preparação encerrada. Hoje, o elenco Cruz Maltino, sob o comando do técnico Fábio Carilli, foi ao CT Moacir Barbosa para realizar o último dia de preparação antes de enfrentar a equipe do Cruzeiro amanhã no Parque do Sabiá, em Uberlândia. A gente, é claro, vai trazer a você aqui todos os detalhes de tudo o que aconteceu no CT Moacir Barbosa neste último treino e também já falar sobre a chegada do elenco Cruz Maltino em Uberlândia nesse finalzinho da tarde de sábado. Todos os detalhes você verá aqui. Muitos desfalques, algumas novidades na lista de relacionados e uma entrevista também muito polêmica, tá? O presidente Pedrinho deu uma entrevista antes do embarque para Minas Gerais. Falou sobre a renovação de Coutinho, sobre a contratação de reforços e alguns outros assuntos que a gente vai trazer aqui a você neste vídeo. Enfim, teremos pela frente aí um Boa Noite Gigante agitado, movimentado, cheio de muitas informações e novidades para todos vocês. Entretanto, rapidinho aqui, como sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, ó, é o canal do torcedor vascaíno. Estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante sempre pela parte da noite. Então, é claro, eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos embora fazer de um Vasco cada vez maior, de um canal do Gigante Vasco também cada vez melhor. E por isso eu conto muito aí com a sua ajuda. Não saia desse vídeo sem se inscrever. Inclusive, faltam pouquinhas pessoas para chegarmos à marca dos 150 mil inscritos. Então vamos embora juntos, né? Em prol desse grande objetivo dos 150 mil aqui no canal do Gigante Vasco. Fechou? Vambora então, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama, pois como tá aparecendo aí na imagem a você, o elenco Cruz Maltino foi a campo hoje, meu amigo torcedor vascaíno, pela última vez antes de enfrentar a equipe do Cruzeiro pela sexta rodada de Campeonato Brasileiro. Vasco que vai a Minas Gerais pela primeira vez buscar uma vitória fora de casa, atuando como visitante. O Vasco tem 5 partidas nesse Brasileirão, 3 jogos como mandante e 2 partidas como visitante. Dos 3 jogos, 2 aconteceram em São Januário com 2 vitórias contra a equipe do Sport e a equipe do Santos e o empate contra o Flamengo no Maracanã. Já jogando longe do Rio, foram 2 derrotas para o Corinthians em São Paulo na Neoquímica Arena e para a equipe do Ceará dentro da Arena Castelão em Fortaleza. E o Vasco agora vai contra o Cruzeiro, não no Mineirão, mas também mais no Parque do Sabiá, entretanto, ainda em Minas Gerais. Um jogo em que a grande maioria dos torcedores, é claro, serão cruzeirenses, uma grande pressão estará acontecendo, a gente vem comentando com vocês nos últimos vídeos, a gente vai trazer mais detalhes a você, é claro, no Acorda Vascão de amanhã, no Fala Gigante de amanhã, mas o Cruzeiro que vive uma grande pressão dentro das 4 linhas, né, por conta do mau desempenho. O Cruzeiro perde uma partida no meio dessa semana pela Copa Comebol Sul-Americana, chega a 3 derrotas na fase de grupos, está praticamente eliminado de uma competição que nem é a melhor do continente, né? A Copa Comebol Sul-Americana não é fácil, mas também não é tão difícil quanto a Libertadores, e o Cruzeiro tá mal das pernas jogando esta competição de um nível menor. Então a pressão tá grande para o técnico deles, Leonardo Jardim, e o Vasco tem que usar todo esse fator da pressão a seu favor. O elenco, após o treino, teve divulgado pelo próprio Vasco a lista de relacionados, né? Que inclusive está aparecendo aí na imagem a vocês. Com relação às ausências, a primeira que eu quero trazer é Tietê. O Tietê, ele segue de fora da lista de relacionados, tá, meu amigo torcedor vascaíno? Entretanto, uma informação bem importante. O Tietê voltou a treinar. O Tietê ficou 12 dias longe do CT Moacir Barbosa. O filho dele nasceu. Entretanto, houve alguns problemas nesse primeiro momento, né? Após o nascimento do seu filho, que preocuparam toda a família do jogador, e por isso o Vasco optou por afastá-lo dos treinos no CT Moacir Barbosa, deu esse tempinho
para o jogador estar junto com a sua família. A situação já foi resolvida, já está mais calma, né? Informações, né, que já está tudo sob controle e por isso hoje, apenas no sábado, ele voltou a treinar com o elenco. Mas como tem apenas um dia de treino, após 12 dias longe, ele não viajou com o grupo, seguirá no Rio de Janeiro se preparando para estar o quanto antes à disposição do técnico Fábio Carille. Além do Tietê, outro jogador que também segue aí de fora da lista de relacionados é Maurício Lemos. O Maurício Lemos, meu amigo torcedor vascaíno, ele segue se recuperando da fratura na costela que infelizmente acabou sofrendo na partida contra a equipe do Puerto Cabello. Uma fratura que o tira de campo já há algum tempinho, né? Ele ficou de fora dos jogos contra Flamengo e Lanús, 2 jogos que o Vasco não sofreu gol. É claro, eu não vou imputar no Maurício Lemos a culpa pelos gols sofridos pelo Vasco, mas é uma questão hoje de números e estatísticas. Com a saída do Maurício Lemos e a entrada do Lucas Freitas no sistema defensivo, o Vasco se tornou uma equipe que não mais leva gol durante os jogos. Nesse momento, o Vasco, inclusive, já informou, o zagueiro tem uma fratura no 12º arco costal e não tem prazo para retornar aos gramados. Desde o dia 8 de abril, há 18 dias aí que Maurício Lemos não atua com a camisa do Vasco e não viajou também com o elenco para essa partida de amanhã contra o Cruzeiro para Minas Gerais. A informação, inclusive, sobre Maurício é que ele nem sequer ainda retornou ao campo para treinar com o elenco, está treinando aí separado, fazendo doses menores de intensidade durante os treinos e a informação é que ele só será liberado para voltar quando estiver confortável com as dores, algo que até o momento ainda não ocorreu. O zagueiro aí, só para uso de informação para você, meu amigo torcedor vascaíno, tem sido tratado com medicamentos analgésicos, terapias na fisioterapia para estímulo da consolidação, óssea e terapias analgésicas. Informações aí de acordo com o GE. Além disso, é claro, ele também vem realizando exercícios de expansão torácica com o objetivo de desensibilizar essa região afetada pela fratura. E, além disso, é claro, um trabalho de recondicionamento físico, de força muscular para não perder aí o ritmo de jogo, para que quando volte esteja apto já a ser reintegrado ao grupo. Mais um desfalque para esse jogo, meu amigo torcedor vascaíno, como está aparecendo aí na lista de relacionados para você, é um jogador importante para o Vasco, o Adson. Adson também segue de fora da lista de relacionados. E informação aí é que o Adson segue realizando uma programação específica em um trabalho em conjunto com o DESP, que é o Departamento de Saúde e Performance do Vasco da Gama. O próprio Fábio Carille explicou isso na última entrevista coletiva, que o Adson é um jogador que vem sentindo dores, ele não consegue estar 100% à disposição do Fábio Carille em todas as partidas e por isso há uma cautela com relação ao jogador em algumas partidas, até porque a lesão dele é de recuperação um pouquinho mais complicado. É a mesma lesão hoje do Paulinho, por exemplo, jogador que foi contratado pelo Palmeiras para esse ano de 2025 e ainda não conseguiu atuar com o clube paulista. Por enquanto, a informação é, a programação do Adson é ser poupado em alguns jogos até para que ele possa estar 100% o quanto antes. Ele chegou até a fazer algumas atividades em campo hoje pela parte da manhã no CT Moacir Barbosa com o grupo, mas não viajou com o elenco. Além do Adson, calma aí que tem mais desfalques, tá? Não acabou não. E a gente vai trazer algumas informações mais rápidas. Estrela segue bem clinicamente, realizou exame de imagem que evidenciou a melhora significativa do edema ósseo e há uma expectativa para que ele retorne o quanto antes. Payet segue recuperação junto ao DESP da lesão do ligamento colateral medial do joelho direito, realiza atividades indoor, ou seja, em casa e de força sem nenhuma dor. Expectativa é que retorne ao CT o quanto antes. E o Lucas Piton é um desfalque. Piton será poupado devido ao desgaste físico pela sequência de jogos. O atleta não viajou com o grupo para Minas Gerais, ficou no Rio de Janeiro e a expectativa é que o Vitor Luiz, né, conquiste a vaga titular para essa partida de amanhã contra a equipe do Cruzeiro, dia 27 de abril, às 6h30 da tarde, no Parque do Sabiá. Então, com isso, a lista de relacionados do Vasco, como vocês já estão vendo aí, tem Alex Teixeira, Avelar, uma grande novidade aí do time, Coutinho, Daniel Fusato, Benjamin Garré, Hugo Moura, Jair, João Vitor, Léo Jardim, Lloyd Augusto, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Luiz Gustavo, Matheus Carvalho, Nuno Moreira,
Paulinho, Paulo Henrique, Felipe Gabriel, Puma Rodrigues, Ryan, Juan Esforza, Verrete, Vitor Luiz e Lucas Zucarello. As grandes novidades, é claro, é o Zucarello, um jogador do Sub-20 que durante o meio dessa semana chegou a atuar também pelo Sub-20 numa goleada aplicada sobre a equipe do Flamengo. Além do Lucas Zucarello, temos a presença também do Luiz Gustavo, do Lloyd Augusto e do Avelar. Todos os detalhes dessas novidades, desses jogadores aí, essas caras novas na lista de relacionados do Vasco, iremos trazer amanhã ou na corda ou no Fala Gigante antes do jogo contra a equipe do Cruzeiro. Gostou dos nomes? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E já que falamos com você sobre a situação envolvendo o goleiro Léo Jardim, eu já quero passar para exatamente esse assunto, né? Pois o Vasco, após enviar 2 propostas de renovação para o goleiro, ontem a informação que tivemos é que uma nova proposta foi colocada na mesa do jogador. Ou seja, o Vasco enviou a 3ª proposta de renovação para o Léo Jardim. Se antes a proposta era até o final de 2028, ou seja, mais 3 anos de contrato, a proposta hoje vai até o final de 2030, mais 5 aninhos de contrato para o goleiro. Além disso, também um aumento nos valores que haviam sido colocados na segunda proposta feita. O Vasco subiu os valores do salário e colocou na mesa do goleiro um projeto de carreira, uma proposta de carreira para que ele se torne um ídolo do Clube de Regatas Vasco da Gama. O empresário do goleiro Léo Jardim é Paulo Pitombeira, que também cuida das carreiras tanto do zagueiro João Vitor, quanto também do hoje técnico do Vasco da Gama, Fábio Carilli. As negociações com o staff se arrastam desde o final de 2024, havia uma primeira oferta até o final de 2028, que permaneceu com esse tempo de contrato também por mais 3 anos, na segunda. Entretanto, a segunda oferta, os valores eram maiores do que da primeira. Mesmo assim, o Léo Jardim não aceitou e agora o Vasco faz mais uma cartada com a sua 3ª oferta buscando a renovação do goleiro. O Vasco quer muito a permanência de Léo Jardim. É um jogador que hoje, né, meu amigo torcedor vascaíno, é tratado como um grande nome dentro do Vasco da Gama, uma figura de fato de idolatria, uma figura de carinho por parte da torcida e também visto como uma grande liderança do grupo por parte tanto da atual diretoria quanto também da comissão técnica do Fábio Carilli. É questão de prioridade a renovação do goleiro Léo Jardim. A gente espera, é claro, né, que isso saia o quanto antes, que não seja problema para o Vasco a renovação do goleiro. A gente espera que agora, depois dessa 3ª proposta também dele, a coisa saia, né, do local. Realmente o Vasco consiga andar com essa negociação e fechar a contratação do Léo. Concorda? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E falando em renovação de Léo Jardim, outro nome que a atual diretoria também busca renovar é Felipe Coutinho. Entretanto, diferente do Léo Jardim, que tem um contrato em papel com o Vasco até o final do ano, sendo já um jogador do Vasco, o Coutinho é um atleta que está emprestado pelo Aston Villa até o meio desse ano. E hoje o presidente Pedrinho foi perguntado exatamente sobre essa situação. Como andam as coisas com o Coutinho? Vai renovar? Não vai renovar? Pedrinho respondeu e a gente traz as palavras dele aqui a você. Eu vou fazer todo esforço para que isso aconteça. Né? Assim, a gente sabe do potencial do Coutinho, a gente sabia que era uma questão de adaptação, o esforço grande que ele fez para vir, o esforço grande que a gente fez para que a gente conseguisse essa contratação. A torcida é para que dê tudo certo. Não posso prometer porque tem muitas coisas envolvidas nisso, mas o desejo que ele permaneça é grande. Meu amigo torcedor vascaíno, deixa claro, né, a sua opinião aí nos comentários, se você concorda com a renovação do Cria da Colina, né? Felipe Coutinho, que vem tendo uma grande temporada, com bons números, viajou com esse elenco, amanhã vai enfrentar aí, muito provavelmente a equipe do Cruzeiro será o titular dentro do Parque do Sabiá. Mas o Vasco precisa de mais, vamos ser sinceros, vamos ser coerentes, é claro. Renovações são importantes, o Vasco renovou com o Ryan, renovou com o Paulo Henrique, renovou com o Verrete, busca renovação com o Léo Jardim, com o Felipe Coutinho, mas o vascaíno também quer saber de reforços, de contratação. E hoje o presidente Pedrinho foi perguntado, né, nessa entrevista que deu ao pessoal do BTB Esportes e do Papo na Colina não, perdão. Cara, eu vou trazer já o nome em forma de podcast Cruz Maltino. Pronto, lembrei, tem que estar sempre a fonte. Os caras foram lá no aeroporto, então temos que dar esse respeito. Respondeu ao pessoal do Papo na Colina do BTB Esportes sobre a questão de reforços na janela do meio do ano.
Tem reforços? Vão ter reforços? Como está a situação? Tem grana? Não tem grana? A gente traz aí as palavras do Pedrinho a você. Com relação aos ajustes de transferência, a gente sempre vai fazer tudo com a responsabilidade financeira. O desejo por grandes jogadores, isso é óbvio, é necessário e é a expectativa do torcedor. Eu sei que tem um anseio muito grande, né, ainda mais com os rivais em competições internacionais importantes, como é o Mundial, e títulos recentes, isso aumenta a expectativa. Mas, como eu falei já muitas vezes, e eu sei que isso irrita o torcedor em alguns momentos, e sempre falo também que eu não vou pedir paciência para o torcedor, mas é um processo que a gente tem que passar de reestruturação, e isso pela primeira vez está sendo feito, e é óbvio que a gente, dentro das nossas condições financeiras, com muita responsabilidade, a gente tenta ser o mais assertivo possível. Nenhuma contratação é feita, como muitas pessoas falam, de uma forma despretensiosa, sem qualquer conhecimento, sem qualquer informação. Não. Ela é muito cautelosa, com muitos estudos, com muita avaliação. Daí, dar certo ou não, é uma outra questão. Tem jogadores que conseguem chegar rapidamente e se adaptar, caso do Nuno, outros demoram um pouquinho mais. Mas todas as informações, os dados, as avaliações, elas são criteriosas. Como já passaram diversos jogadores contratados e outras gestões, não só do nosso clube, por outros clubes também que deram certo, outras não. As necessidades, a gente percebe, os ajustes que a gente precisa fazer dentro do elenco. De repente o torcedor tem uma visão, a imprensa tem outra, a gente tem outra. A gente precisava inchar o elenco um pouquinho em termos de reposição para cada posição. Tem algumas necessidades ainda. E a gente vai tentar, mais uma vez, ser estratégico pela questão financeira de fazer uma boa janela de transferência. E aí, meu amigo torcedor vascaíno, qual é a sua opinião? Deixe já aí nos comentários. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo desse sabadão. Tivemos apenas 2 vídeos hoje, mas amanhã já tô aqui de volta com a Acorda Vascão às 7 horas em ponto, para, claro, deixar você muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaína!